Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito peculiar às pessoas idosas que vivem em residenciais. O tema é como viver junto. Assim como todas as edições do Laboratório da Imaginação, nós sempre abordamos um determinado tema a partir de uma narrativa literária, de poesia, de textos filosóficos. O texto que nós vamos usar hoje tem o mesmo título, Como Viver Junto, que foi um curso ministrado por um filósofo e sociólogo francês chamado Roland Barthes. Este curso, Como Viver Junto, ele foi ministrado no Collège de France nos anos de 1976 a 1977. O texto que temos, tanto em francês quanto traduzido em língua portuguesa, é uma compilação dessas aulas que foram ministradas nesse período por Roland Barthes. No Laboratório da Imaginação de hoje, eu não pretendo falar sobre todo o texto Como Viver Junto, esse compilado de aulas que foram ministradas durante um ano no Collège de France. Eu vou falar, em linhas gerais, sobre dois conceitos importantes nesta obra, nestas palestras, nestes seminários que o Roland Barthes deu. Os dois conceitos são idiorritmia e distância crítica. Eu só quero citar agora, mas posteriormente eu vou falar de maneira mais detalhada sobre ambos os conceitos. É importante nós pensarmos logo de início para o contexto de pessoas que vivem juntos, principalmente pessoas idosas que vivem em residenciais. É importante pensarmos que a base do ser, de acordo com Roland Barthes, é a insuficiência. Nós somos seres que por si só somos insuficientes. Nós somos seres na relação com outras pessoas. A vinculação com o outro não é opcional para nós, humanos. A vinculação com o outro é uma condição de existência, é uma condição de ser. No meu e no seu existir, nós precisamos estar em relação com outras pessoas. O problema é que, muitas vezes, a relação com outras pessoas, o estar junto com outras pessoas, nos causam dificuldades, problemas, sofrimento. E entre a necessidade de estar com outras pessoas e o sofrimento advindo dessa relação, nós precisamos trabalhar então estes dois conceitos de idiorritmia e distância crítica, que é uma proposta feita por Roland Barthes nas suas aulas para que o viver junto se torne algo suficientemente bom, no sentido de ser um estar junto a partir da alteridade, estar junto na comunidade, preservando ao mesmo tempo a sua individualidade. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. No Brasil, as projeções são para que em 2030 o número de idosos ultrapasse o total de crianças entre 0 a 14 anos. Estes dados estatísticos, eles representam
aquilo que está acontecendo na contemporaneidade, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Cada vez mais a população envelhece, o número de pessoas idosas aumenta. Isso exige não apenas cuidados advindos da família, mas também políticas públicas que possam dar conta das necessidades que vão aparecendo a partir da crescente população idosa. Então, assim, eu trouxe esses dados para que a gente possa entender que, à medida que nós vamos envelhecendo e os filhos e os netos, eles vão precisando estar na vida, no cotidiano, para trabalhar, para dar conta dos seus ganhos e fazer frente às suas despesas, o idoso ele tende a encontrar alternativas para continuar vivendo. E uma das alternativas que a contemporaneidade tem investido é justamente a vida em comunidade. Viver em comunidade é viver compartilhando um espaço comum, compartilhando um ethos comum. Eu trouxe para vocês algumas fotos de uma das comunidades de idosos que mais cresce no mundo, né? Essa comunidade chama-se The Villages, na Flórida. É uma comunidade de pessoas com mais de 55 anos, localizada no centro ensolarado do estado americano da Flórida. Os espaços de moradia, né, os imóveis, são prédios de 3 a 4 andares e em cada vila estima-se um número aí em torno de 20 mil idosos morando juntos. Esses idosos eles variam entre 50 a mais de 100 anos de idade. Então vamos ver algumas fotos para que vocês possam imaginar como que é este lugar. E interessante é que uma entrevista feita com uma dessas idosas, por que você escolheu morar no The Village, na Flórida? E aí ela responde bem assim: porque velho detesta frio, meu filho. Dói o joelho, o pescoço, as costas. Então, assim, The Village é um exemplo de uma comunidade, né, de um grupo, né, de um residencial para idosos no estado americano da Califórnia. Aqui no Brasil, temos alguns exemplos de residenciais de idosos, né, que são menores, claro, né? O residencial que vocês moram, por exemplo. Na contemporaneidade, para que o idoso ele não fique só ou com cuidadores em casa, eles morem e compartilhem um espaço comum, né? Justamente naquela ideia da insuficiência como condição do ser e da necessidade do ser estar na relação com. Só que ao mesmo tempo em que o estar com, o estar na relação nos traz inúmeros prazeres, nos traz inúmeras alegrias, nos traz um dinamismo na vida que nos mantém alegres, vivos, que nos mantém
entusiasmados para viver a velhice, também traz alguns dissabores, também traz algum mal-estar. E esses dissabores e o mal-estar, advindo também do estar com o outro, precisa ser trabalhado. E hoje nós vamos trabalhar um pouco isto no Laboratório da Imaginação. Então, vamos falar um pouco sobre esse mal-estar advindo da relação com o outro. Quem são as pessoas com quem você se relaciona e que geralmente esse mal-estar ele se presentifica? Você já falou com alguém sobre esse mal-estar? Com qual frequência esse tipo de mal-estar ele se repete? E qual é a sua participação nessa história do desencontro, nessa história do mal-estar gerado na relação com outra pessoa? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua parcela de contribuição nisso? Para falarmos sobre isso, eu vou ler para vocês uma fábula de um autor alemão, um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Vamos então à leitura da fábula dos porcos espinhos. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram juntar-se em grupo. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que forneciam mais calor. E por isso tornaram a se afastar uns dos outros. Voltaram a morrer congelados. Precisavam fazer uma escolha. Ou desapareceriam da face da terra, ou aceitavam os espinhos do semelhante. Com sabedoria, decidiram ficar juntos. Aprenderam a conviver com as pequenas feridas que uma relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro, e terminaram sobrevivendo. Respondendo então à primeira pergunta, do que eu quero me distanciar na relação com o outro, esta fábula nos diz que nós queremos nos distanciar da dor. Queremos nos distanciar do pesar, queremos nos distanciar do mal-estar no encontro com o outro. E eu pergunto então para você, o que te incomoda geralmente na relação com as pessoas que vivem com você? O que exatamente te incomoda? Se nós formos pensar a partir de uma linguagem de Roland Barthes, nós diríamos que o que de fato nos incomoda numa relação com outra pessoa é quando a outra pessoa exerce sobre nós poder, quando a outra pessoa exerce sobre nós uma forma de tirania que exclui a possibilidade da nossa individualidade. Por exemplo, tem uma mulher idosa em um dos residenciais que ela disse que assim que ela chegou no residencial, ela gostava muito de tomar o seu chocolate com a quantidade X de açúcar. E assim, se esse chocolate fosse apresentado para ela de uma forma padronizada, fosse oferecido para ela de uma forma padronizada, como é oferecido para todos os demais, ela não iria sentir-se atendida, correspondida, né, individualizada. Então, assim, essa idosa, ela teve a sabedoria, mas teve também a humildade de pedir que no seu chocolate se adicionasse essa quantidade X de açúcar para que ela pudesse então preservar essa individualidade, preservar esse seu gosto. Mas muitas vezes, na relação com os outros, a pessoa que
exerce uma certa influência, exerce um certo poder sobre você, não exerce aquilo que é de fato necessário nessa relação com o outro, que é a empatia. É você se colocar em um movimento que possa de fato descentrar-se para que você possa olhar a outra pessoa e compreendê-la na sua individualidade. E assim você possa então se relacionar de uma maneira a respeitar aquilo que é peculiar ao outro. Então, assim, essa é a proposta do Roland Barthes que nós vamos falar em seguida. A proposta da relação com o outro a partir da idiorritmia. Então, essas coisas que nos incomodam numa relação com outra pessoa, é preciso ser pensada a partir da nossa responsabilidade também. Nesse incômodo, nesse mal-estar, no encontro com o outro, o que é de responsabilidade minha? Será que também eu não estou exercendo sobre a outra pessoa um poder, uma determinada forma de se relacionar que ultrapassa o limite e o espaço da outra pessoa? Por exemplo, o Roland Barthes, ele cita no seu livro um exemplo que ele viu que ultrapassa esses limites do outro. De minha janela, em 1º de dezembro de 1976, vejo uma mãe segurando o filho pequeno pela mão e empurrando o carrinho vazio à sua frente. Ela ia imperturbavelmente em seu passo. O garoto era puxado, sacudido, obrigado a correr o tempo todo, como um animal ou uma vítima sadiana chicoteada. Ela vai em seu ritmo, sem saber que o ritmo do garoto é outro. E, no entanto, é a sua mãe. O poder, a sutileza do poder. Este exemplo que o Roland Barthes ele traz é bastante ilustrativo para buscarmos entender o que nós queremos evitar no mal-estar a partir da relação com outra pessoa. Nós queremos evitar ser invadidos na nossa individualidade. Então, quando chegamos nesse ponto de pensar que nós somos afetados pela a intervenção, pelo encontro com o outro, podemos dizer que somos afetados não apenas para o bem, no sentido de encontrarmos alguém que nessa relação nos traga contentamento, alegria, nos traga o prazer de estarmos juntos. Mas somos afetados também no sentido daquele impacto de uma relação que nos deixam irritados, que nos deixam tristes, que nos deixam cabisbaixo, desanimados. É interessante o conceito que um filósofo chamado Baruch Spinoza, ele diz assim: por afeto, compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Ou seja, na relação com o outro, nós somos afetados. E somos afetados neste sentido em que aumenta a potência do nosso corpo ou diminui. Então, no encontro com o outro, é preciso pensar muito isso. Como eu estou me relacionando com esta pessoa? Aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, a maneira como eu me comporto está afetando essa pessoa, mas está afetando-a de maneira que torne a vida dela mais feliz, alegre, mais entusiasmada, ou essa forma com que eu me relaciono com essa pessoa está machucando-a, deixando-a triste, deixando-a desanimada. É preciso nós entendermos isso. As nossas palavras,
A maneira como nós nos comportamos afeta a outra pessoa como uma potência para levantar a pessoa ou para diminuir e humilhar. Chegamos então ao nosso tema principal, né, que é justamente o tema proposto por Roland Barthes para trabalhar o viver junto, que é justamente os conceitos de idiorritmia e distância crítica. O que é idiorritmia na relação com o outro? Segundo este filósofo, idiorritmia é a junção de duas palavras em grego, ritmos e idios. Idios próprio e ritmos, ritmo. Então, ritmo próprio. Esse termo ele foi usado pelo autor para explicar uma ideia de comunidade, uma utopia de viver junto, em que cada pessoa encontra espaço para se expressar e viver de acordo com o seu ritmo pessoal. Estar no coletivo, mas preservar o seu espaço individual. Nós diríamos que isso seria a ideia de uma interdependência, em que nós dependemos do outro e estamos na relação com, mas também vivemos a nossa individualidade e preservamos o nosso espaço pessoal. A idiorritmia, de acordo com Roland Barthes, é essa maneira de se comportar em que você mantém a delicadeza na relação com a outra pessoa, em que você sabe os seus limites e até onde você pode ir ou não. O viver junto, de Roland Barthes, comporta uma ética da distância entre os sujeitos que coabitam. Uma distância irrigada pela ternura. Aí que nós vamos então falar sobre distância crítica, né? A idiorritmia é este conceito em que se espera que na relação com o outro você estabeleça uma distância, mas uma distância que não seja longe, retomando aquela ideia da fábula do Arthur Schopenhauer, uma distância em que você não seja tomado pelo frio e morra, mas não seja uma aproximação em que você fique sufocado de tal maneira que você não consiga ter prazeres e vivenciar prazeres individuais. Por exemplo, suponhamos que você goste de fazer crochê, né? E de repente o seu companheiro ou a sua companheira, a pessoa que vive ao seu lado, né, na comunidade, esteja o tempo todo te convocando e te chamando para fazer alguma atividade que interessa a ela. Mas você quer ficar parada naquele seu momento ali fazendo crochê. Vamos supor que você goste de ler, né? E você se entretém muito lendo. E de repente a outra pessoa esteja o tempo todo te convocando, te chamando e querendo conversar com você. Pense nos seus exemplos, né? A ideia é o seguinte, é que assim, o conceito de idiorritmia, que é permitir que você ande e se movimente, se relacione no seu ritmo próprio, e esse conceito de distância crítica é maravilhoso, ambos os conceitos, para pensarmos o viver junto. É uma distância irrigada pela ternura, em que você não está tão longe e também não está tão perto. Não está tão longe para deixar a outra pessoa sozinha e sentindo-se abandonada, mas não está também tão perto ao ponto de sufocar a outra pessoa e impedir que ela exerça
o prazer de estar consigo mesma. Então finalizamos hoje aqui o nosso encontro do Laboratório da Imaginação com essa provocação. Precisamos estar juntos? Sim. Precisamos do outro para viver enquanto seres humanos, porque precisamos estar na relação, viver com. Mas vamos entender que para viver com o outro, precisamos permitir que o outro tenha o seu espaço pessoal, que o outro se expresse de acordo com a sua visão de mundo, com seus valores, que o outro possa, de fato, ser diferente de nós, não precisa crer nas mesmas coisas que nós cremos, não precisa falar o mesmo vocabulário que nós falamos, não precisa gostar das mesmas coisas que nós gostamos. O outro é o outro, com a sua própria experiência de vida e com as suas vivências múltiplas, totalmente diferentes das nossas. Nesse encontro com o outro, nós crescemos, porque o outro acrescenta à nossa vida aquilo que nós não temos. Não precisamos ser iguais e não devemos ser iguais. Precisamos ser diferentes e podemos coabitar juntos em uma comunidade idiorrítmica que preserva essa distância crítica, né? Essa distância entre sujeitos que coabitam, uma distância irrigada pelo afeto, pelo carinho, pela compaixão, pela solidariedade. Um abraço, nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.